Eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Você pode repetir essa parte B do versículo? Mas o justo, pela sua fé, viverá. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. O profeta Abacuque, um homem levantado por Deus, tem uma tarefa muito árdua: ministrar sobre o teu povo a visão que Deus lhe entregou. O capítulo 1, verso 1 diz que o peso que viu o profeta Abacuque quando Deus o entregou a sua visão. Judá está vivendo tempos difíceis. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: até quando clamarei, Senhor, e o Senhor não vai me escutar? Gritarei com violência e não nos salvarás? Versículo 3: por que razão me fazes ver toda a iniquidade e vexação? Porque destruição e violência estão diante de mim, e não há quem suscite, e há também quem suscite contenda e litígio. Tudo que o profeta Abacuque está vendo é um clamor sem resposta, um tempo de violência, iniquidade e opressão. Nesse tempo, o rei Josias, um homem que a Bíblia vai declarar que era um homem temente ao Senhor, já havia morrido. O seu filho agora reina em seu lugar, Jeoaquim, outras traduções vai chamar de Joaquim. E quando Jeoaquim está reinando em seu lugar, nos tempos ainda do profeta Jeremias, que também narra essa história, Jeremias no capítulo 22, versículo 17, vai descrever Joaquim da seguinte maneira: os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Quem está no poder é um rei que não faz a vontade de Deus. Quem está no poder é um rei que derrama sangue inocente. É um rei ganancioso, que tudo que ele deseja é tesouro, é ouro, é prata. E quando um ímpio governa, a nação perece. A nação estava sedenta por voltar a viver nos tempos do rei Josias, um homem temente que prosperou a Judá, mas estava vivendo em um tempo de calamidade. E quando estamos vivendo em um tempo de calamidade, tanto como o profeta Abacuque como nós, costumamos fazer 3 perguntas para Deus: por que os ímpios prosperam e os servos sofrem? Por que estou tentando fazer o meu melhor e estou sofrendo tanta opressão e tanta perseguição? Porque Deus não está respondendo a minha oração. O versículo 2 do capítulo 1, Abacuque vai fazer essa pergunta: até quando clamarei eu e o Senhor não nos responderá? Gritarei violência e o Senhor não nos salvará? Todos nós, quando estamos passando por um período de dificuldade, de provação, de adversidade, perguntamos a Deus: será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Perguntamos a nós mesmos: será que a nossa oração está passando do teto? No momento de tamanha opressão que estamos sentindo, a primeira pergunta que nós fazemos a Deus é: por que os ímpios estão prosperando e os justos estão perecendo?
Porque quanto mais eu tento fazer o certo, mais eu vejo pessoas fazendo o errado e se dando bem. Essas perguntas, muitas das vezes, nós queremos que Deus responda a ela de forma que nos agrade. Ouvindo um filho, eis que te digo, eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Mas a resposta do profeta Abacuque, vinda da parte de Deus, não agrada a ele. No versículo 5 ele diz: olha, Deus diz a Abacuque: vede as nações, olhai-vos e maravilhai-vos, porque realizo eu em vossos dias uma obra que vós não crereis quando lhes for contada. Versículo 6: porque eis que suscito os caldeus, uma nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. A Babilônia estava sendo levantada como um braço de disciplina. Aqui, estudiosos acreditam que a Babilônia já havia derrotado a Assíria, já havia derrotado o Egito, e agora estava marchando ininterruptamente até Judá. Tudo que Abacuque olha e vê é violência no meio do seu povo. Tudo que Abacuque olha e vê é pessoas sendo oprimidas, passando dificuldade. Mas a maior dificuldade de Abacuque não é ver o que a sua nação está parecendo. A maior dificuldade, o maior questionamento de Abacuque é: por que o Senhor está levantando uma nação tão injusta para nos castigar? Por que o Senhor está usando uma nação tão perversa contra nós que somos mais justos do que eles? O conflito de Abacuque é esse. Só que a pergunta dele faz grande parte da sua resposta vir à tona. Porque ele diz: por que o Senhor está usando uma nação tão ímpia e mais injusta do que nós para nos castigar? A resposta de Abacuque está na sua própria pergunta. Os babilônios eram perversos, mas a nação de Judá também não era uma nação santa. Eles são mais perversos do que nós. A visão de Abacuque olha para dentro da sua própria terra e vê violência, injustiça, opressão, um rei ganancioso, um rei que derrama sangue inocente. É difícil aceitar quando Deus usa pessoas ímpias para nos disciplinar. É difícil ver Deus usar lá no nosso emprego ou no emprego pessoas que não são, muitas das vezes, servas do Senhor, são ímpias, injustas, e colocar ela numa posição em que nós vamos ter que ser subordinados a ela. É difícil Deus nos provar usando pessoas que, ao nosso modo de visão, deveriam também ser castigadas. Mas a provisão e a providência de Deus vem para um povo que está sendo disciplinado, mas está aceitando o propósito. Aleluia! Deus tinha um propósito no meio disso tudo: disciplinar o seu povo, purificar o seu povo. Então não há situação que a gente esteja passando, não há adversidade, provação que nós estejamos passando, que pode tirar da nossa mente o seguinte: em tudo que Deus faz na minha e na tua vida, tem um propósito, e esse propósito se cumprirá, ainda que a gente questione, ainda que a gente murmure, ainda que a gente faça bico. Deus vai cumprir a sua promessa, Deus vai cumprir o seu propósito. Nessas circunstâncias nós temos duas decisões a tomar: ou se rebelar contra Deus, se afastar dos caminhos, desviar da fé, por questionar dizendo: Deus não me ama,
Deus não está vendo a minha aflição. O ímpio prospera, mas eu estou aqui sofrendo. Nós temos duas opções: ou questionar, desviar e rebelar contra Deus, ou entender que o propósito de Deus na nossa vida, ainda que nós passamos pelo processo da disciplina, irá se cumprir e adorar a Ele em qualquer circunstância. Porque a resposta de Deus é: não é o inimigo que está agindo, sou eu que estou realizando uma grande obra. Porque nós temos a mania de pensar que tudo que nós estamos passando, de provação ou perseguição, vem da parte do inimigo. Uma porta que se fecha é o inimigo. Uma enfermidade que bate é o inimigo. Alguém que nos persegue é o inimigo. Mas às vezes não é, meu querido. É Deus te apertando, é Deus te provando, mas simplesmente para te aprovar e te fazer um vaso aprovado. Aleluia! É verdade. Nós estamos vivendo em um tempo de tamanha fragilidade espiritual. Estamos vivendo em um tempo de tamanha meninice espiritual, que tudo a gente olha e diz: é o inimigo. O inimigo está furioso. Meu querido, Judá precisava ser disciplinada. Judá precisava ser purificada de seus pecados, para que a promessa de Deus viesse a se cumprir cabalmente em vidas que estavam vivendo naquela nação. Ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pela disciplina. Nós somos orgulhosos, presunçosos. Ninguém gosta de ser chamado a atenção sabendo que está errado. Ninguém gosta que uma autoridade chegue até você, seja ela espiritual, seja ela na sua área profissional, seja ela na sua área familiar. Ninguém gosta de sentar no banco e ser exortado, ser disciplinado. Todos nós queremos fugir disso, mas, meu querido, nós temos que entender: é melhor ser humilde e reconhecer os nossos erros e nos colocar na vontade de Deus e dizer a Ele: faça segundo a tua vontade, do que nos rebelarmos contra Ele e fazer com que Ele pese sobre nós a sua mão. Aleluia. Porque esse povo não está sendo castigado por simplesmente uma vontade de Deus. Deus levantou os seus profetas. Deus usou homens de Deus para dizer: arrependei-vos, deixem a idolatria, deixem a ganância, deixem a bebedeira, voltem-se ao Senhor. E a nação não dava ouvidos. Mas o grande problema é que às vezes nós pecamos e nosso senso de impunidade, porque Deus naquele momento não nos castigou, nos faz cometer o erro grave de permanecer pecando. Mas, meu querido, nós estamos muitas das vezes vivendo na longanimidade de Deus. Uma hora Ele puxa a corda e começa a nos disciplinar. Aleluia. Deus vai dizer a Abacuque uma resposta que ele não quer ouvir: sou eu que estou realizando esta maravilhosa obra em vossos dias. Ninguém vai crer quando ser contado. Pois eu suscito os babilônios, uma nação amarga e opressora, uma nação que passa pela largura da terra para tomar moradas que não são suas, casas que eles não construíram. Mas Abacuque, que ainda não entendeu o propósito de Deus, que ainda está questionando, no versículo 12 do capítulo 1 ele diz: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo,
nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, os fundastes para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver a maldade e a vexação, e nem a podes contemplar. Porque, pois, olha para os que procedem alevosamente, e calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que nós, do que eles. Abacuque vai apelar para a santidade de Deus. Como o Senhor, sendo um Deus tão santo, poderoso, vai usar uma nação tão ímpia, tão injusta? Às vezes a gente faz isso. Deus, como o Senhor está permitindo tal pessoa ser assim, fazer isso comigo? É assim ou não é, pastor Ciro? Queremos apelar para a santidade de Deus, mas a resposta de Deus para Abacuque é: está tudo debaixo da minha soberana vontade. Porque independente da sua opinião, da minha opinião, a vontade de Deus é soberana, é imutável e vai se cumprir nas nossas vidas. Então nessa noite eu quero que você entenda: deixe de questionar, deixe de perguntar, deixe de se rebelar e se renda à vontade de Deus, porque a disciplina vai chegar, mas ela tem tempo para acabar, e quando ela acabar, Deus te colocará em uma terra que mana leite e mel. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Porque para o povo de Deus a aprovação é uma disciplina, mas para o inimigo a ação de Deus é um juízo. Enquanto Deus nos prova para nos disciplinar, Ele vai julgar os ímpios e os condenar. Tudo que Deus está fazendo não é te condenar, é somente tratar a tua vida, é somente lapidar o teu caráter, é somente moldar a tua vida para te colocar no posicionamento certo de pessoa salva em Jesus Cristo. Mas as nações que se rebelarem contra o nosso Deus e não se arrependerem dos seus próprios caminhos de pecado, sofrerão o juízo do Senhor. Porque a resposta de Deus mais uma vez a Abacuque é: quando eles, que têm a força do seu próprio braço como um Deus, e a arrogância de se respaldar na sua artilharia, pensar que pode alguma coisa, eu, o Deus Todo-Poderoso, vou os castigar, vou os punir, vou os julgar, e o meu povo será restaurado pelas minhas mãos. O que Deus está dizendo a Abacuque é: a aprovação tem um tempo determinado debaixo dos céus. Ela vai ter um fim para aqueles que se arrependerem. Mas Pai, como eu vou vencer tudo isso? Como eu vou questionar e responder as respostas do Senhor, se a minha fé agora está em conflito? Deus, como superar essa provação? Como passar por cima de tais dificuldades? E a resposta de Deus é simples para Abacuque. Abacuque, versículo 4 do capítulo 2: eis que a alma deles se incha, e no caminho deles não há retidão. Mas o justo, Abacuque, viverá pela fé. Glória a Deus, aleluia. Como você vai superar? Viva pela fé. Como eu vou passar por cima disso tudo? Como eu vou vencer essa aprovação? Deus está dizendo para o seu povo essa noite: você vai viver pela fé. Como eu vou superar o luto? Como eu vou superar a enfermidade? Como eu vou superar essa porta fechada? E Deus está respondendo para a sua igreja: o justo viverá pela fé. Mas o que é viver pela fé? É confiar na palavra de Deus.
confiar que independente do que o quadro e as circunstâncias está te mostrando, o propósito de Deus no final é mudar a sua história, te dar um caminho novo e uma salvação eterna. Que você é um peregrino passeando por essa terra e que o teu fim é a eternidade. Aleluia. Tudo que Deus está dizendo para Abacuque é: confie na minha palavra. E isso me faz lembrar que em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, todas as vezes que Deus cita o que nós chamamos de heróis da fé, Ele começa dizendo: pela fé Abraão venceu. E nós podemos analisar que Abraão vai olhar e vai dizer: eu não tenho herdeiro, eu não tenho ninguém que eu deposite sobre ele herdades. E Deus faz o que fez a Abacuque, dá para ele uma resposta: sai da tua tenda, Abraão, olha para as estrelas do céu, vê se as pode contar, pois assim será a tua descendência. Você será pai de nações. Mas Deus, eu não tenho filho. Não tem problema, eu vou te revelar algo, Abraão. Abraão, a tua descendência será peregrina em terra alheia por 400 anos. Mas após 400 anos eu vou os tirar de lá, trazendo consigo ouro, prata e herdades. Por quê? Porque não depende de você, Abraão. Eu sou responsável pela minha palavra. Crê somente. Aí o término do capítulo vai dizer: e Abraão creu no Senhor, e a sua fé foi-lhe imputada como justiça. E hoje nós só estamos aqui porque Deus cumpriu. E hoje Abraão, que pelos olhos da fé nós estamos enxertados na sua descendência através de Jesus, é pai de multidões. Então eu vim te dizer uma coisa: não importa a circunstância, não importa se você ainda não gerou a promessa, Deus te fará ser alguém vitorioso, porque você é alguém que Deus chamou e escolheu. Deus revela a Abraão algo que iria acontecer futuramente. E da mesma coisa foi com Abacuque. Abacuque, escreve essa visão, de modo que quem passe até correndo a veja. Porque essas são coisas que vão acontecer em um futuro. Algumas em um futuro bem próximo, mas outras em um futuro um pouco distante. Mas vai se cumprir. Porque ele vai dizer da seguinte maneira, versículo 2: então o Senhor me respondeu, versículo 2 do capítulo 2, e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. E se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Deus tem uma mensagem para a sua igreja essa noite. Ele te prometeu uma vida eterna, Ele te prometeu que voltaria, Ele te prometeu que você está aqui de passagem, mas um dia Ele voltaria para buscar a sua noiva. E você pode estar se perguntando: Deus, está tardando? Deus, o Senhor virá? E Ele vai dizer: se está tardando, espere, por com certeza Ele virá e não tardará. Aleluia. Mas aprenda a passar pela disciplina de Deus. Como ser renovado no meio disso tudo? Palavra de Deus. Como ser alguém que vence no meio disso tudo? Palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, segundo Josué capítulo 1 versículo 8, ele diz: não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, e serás bem sucedido nessa terra. É a palavra que nos faz bem sucedido. Aí vem o salmista e diz: bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e nenhuma de suas folhas cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! E quando eu leio Daniel capítulo 5, eu vejo esse povo, essa nação babilônica, com toda a sua majestade, com todo o seu poderio militar, com tantas nações conquistadas e subordinadas ao seu comando, recebendo o juízo de Deus. Um belo dia, Belsazar vai se achar tão poderoso que ele vai querer zombar das coisas do Senhor. Vai mandar trazer os utensílios da casa do Senhor, do templo do Senhor, para ser usado na sua festa pagã. Mas a Bíblia diz que o cálice da ira do Senhor sobre ele se acendeu. E teve uma grande visão naquela noite. A mão do Senhor escreveu naquela parede: Menel, Menel, Tekel, Parsi. Pesado fostes na balança e achado em falta. E enquanto eles estavam ali em bebedeira, em zombaria das coisas de Deus, a nação medo-persa estava invadindo e destruindo tudo aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que esse é só o começo do juízo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os remanescentes fiéis de Judá retornaram para a tua terra. Porque não existe nação poderosa, não existe rei humano poderoso, não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. E não há nada que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Então passe o tempo que passar, a provação que você passar, entenda, no final Deus vai te dar vitória se você obedecer. Porque somente serei renovado se eu confiar na palavra. Paulo vai chegar a uma conclusão em uma das suas cartas. E a conclusão é: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somente com a revelação que Deus nos dá através da renovação do nosso entendimento de que Ele é um Deus soberano e poderoso, possamos conseguir enxergar o que Ele nos prometeu. Sabe por quê? Porque em Hebreus capítulo, se não me engano, 11, verso 1, não é isso? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, Glória a Deus, aleluia. mas a certeza das coisas que se esperam. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Sara não estava grávida. Abraão não estava vendo o pastor Aldinei a barriga crescendo. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas a certeza das que se. Quando Deus aparece a José e diz: olha, você vai ser governador, numa visão, tudo que ele é um filho caçula, adolescente, sem recurso, sem honra, sem respeito da sua própria família, dos seus próprios irmãos. Imagine você passar pela cisterna, pela escravidão, pela prisão. Mas isso não era o propósito, era o processo. Porque o processo levou ele ao propósito, que era sentar no trono como governador e ser canal de bênção para aqueles que o desprezou. O processo que você está passando com certeza está doendo. A provação, a adversidade, a porta fechada, a enfermidade.
Mas eu tenho uma notícia, uma palavra de Deus para te dar. Esse processo tem um fim. Aleluia. E você vai chegar ao pleno conhecimento da glória de Deus. E quem sabe vai falar como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará do trono em meu favor. Perdi filhos, perdi fazenda, perdi riqueza, perdi o amparo da minha esposa, mas o meu Redentor vive e por fim se levantará do trono. E a Bíblia vai dizer que quando ele deixa de questionar, aceita o processo no capítulo 42, ele decide orar pelos seus amigos, e a Bíblia diz que Deus o restituiu em dobro tudo aquilo que lhe foi tomado. Eu tenho uma palavra de Deus para você: no fim Deus vai restituir tudo em dobro o que o inimigo te tomou. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe por quê? Porque Deus vai falar para Abacuque no versículo 14 do capítulo 2: porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas sabe qual é um comportamento de Abacuque que me faz entender que precisamos aceitar o propósito? Abacuque questionou sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que no capítulo 2 ele diz: vou subir à torre e me colocar de vigia e esperar a resposta do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vou me colocar como um atalaia, aquele que recebe a mensagem e alerta a cidade dos perigos. Sabe o que ele está falando? A resposta não me agrada, mas não vou deixar de cumprir o meu propósito. Estou sofrendo, mas não vou deixar de ser um mensageiro do Senhor. Estou passando por tamanha agonia e conflito, mas a palavra do Senhor é aquilo que me faz vencer. E a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi a tua e temi. Temi aqui não é ter medo. Ouvi a tua palavra e prestei reverência. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Não vou mais questionar. Eu aceito a sua soberana vontade. Aleluia. Aleluia. Ele começa o capítulo 1 questionando, passa para o capítulo 2 entendendo a visão e se enchendo do conhecimento da glória de Deus. E no capítulo 3 ele deixa de ser aquele que questiona, ele deixa de ser aquele que tem conflito, para ser um adorador. A Bíblia vai dizer: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi, aceitei, prestei reverência. Mas eu tenho um pedido, eu não vou questionar, eu não vou murmurar, eu tenho um pedido: aviva a tua obra, ó Senhor, e no meio dos anos notifica. Aviva a tua obra. A obra aqui não está falando de mundo, não está falando de sistema, está falando da criação. A palavra avivamento, ela quer dizer transformação, mudança, conversão. Sabe o que Abacuque está dizendo? Converte o teu povo, muda o teu povo, transforma o teu povo. Sabe por quê, Pai? Versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, e as ovelhas dos currais sejam arrebatadas, não haja nos currais as vacas, todavia
eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Ele começa questionando, mas termina adorando. Ele começa em conflito, mas termina cheio da glória e do conhecimento de Deus, dizendo para ele: a minha vontade é soberana. E a resposta de Abacuque na sua adoração é: não importa as circunstâncias, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa a enfermidade, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa o luto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa a porta fechada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quer ser renovado, meu irmão? Confie na palavra, se alimente da palavra, seja tomado pelo conhecimento da glória de Deus, porque você vai deixar de ser um servo que está em conflito, em dúvida e em questionamento, e vai ser um servo que respeita, que aceita, que reverencia a soberana vontade de Deus e vai adorar a Ele em qualquer circunstância. O propósito de Deus em te passar por esse processo que você está vivendo é te provar, para te fazer alguém aprovado. Glória a Deus, aleluia. Paulo, e eu encerro aqui, vai dizer em Romanos, versículo 28: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vai terminando: daqueles que serão chamados pelo seu decreto. Aí mais embaixo ele vai dizer da seguinte maneira, versículo 38: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não importa o que você está passando, Deus te fará alguém aprovado. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.